Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Municipaliza Cast. Eu sou Wellington Ramos, especialista em Direito Público e vou apresentar hoje para vocês aqui o Municipaliza Cast. Hoje o nosso entrevistado aqui é Gustavo Tato e o tema de hoje é como a inteligência artificial está revolucionando a administração pública e as licitações. Vou ler um pouco aqui sobre o currículo do nosso amigo Gustavo Tato. Mestre graduado em administração, pós-graduado em engenharia de dados e inteligência artificial, pós-graduado em gestão da biodiversidade, servidor, com experiência em licitações há mais de 14 anos, professor e palestrante, especialista em uso da IA em licitações e contratações de soluções de TIC. Olá, Gustavo, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco no Municipaliza Cast. Prazer, Wellington. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer um adendo. Eu sou pós-graduando em Engenharia de Dados e Inteligência Artificial. Isso eu estou fazendo ainda. Mas é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, cara. Que satisfação, hein? A satisfação é toda minha. Foi um prazer quando você aceitou o convite. Né? Nos conhecemos no evento lá em São Paulo, a convite do Tiossi, né? Que foi lá em Alphaville, né, com o pessoal do Joel J. Foi um evento magnífico e ali nós tivemos várias conexões com grandes pessoas, grandes especialistas ali e que hoje isso aqui nós estamos concretizando, essa amizade, essa conexão e ainda mais conhecimento. Bom, vamos lá, Gustavo, para o que interessa, o que o pessoal quer saber hoje, que é uma das matérias que vem na atualidade, né, sendo muito discutida, que é sobre essa questão da inteligência artificial na administração pública. Então vamos falar aqui por bloco e o que é e por que importa, né? Para começar, como você definiria a inteligência artificial aplicada ao setor público? Eu vou voltar na história a IA tá na moda, né? Isso. Só que eu acho que é muito mais que uma moda. É uma moda que não vai passar, porque moda passa, né? Trocou estação, a moda passou, isso não vai passar. A inteligência artificial é uma realidade hoje, é uma realidade tecnológica, palpável, manuseável por qualquer pessoa que não tenha conhecimento em tecnologia da informação, assim como a gente usa Excel, assim como a gente usa Word, sem ter feito grandes cursos de Word e Excel, a IA está aí para ser utilizada em linguagem natural, está aí para ser utilizada com simplicidade. Então, o impacto da inteligência artificial no contexto da administração pública, municipal, estadual, federal, autárquica, fundacional, e a gente traz todas as possibilidades aqui de contextos de administração pública, é muito interessante a gente olhar para ele e entender que é uma tecnologia presente, é uma tecnologia que vai ser constante, é uma tecnologia que vai ser cada vez mais imersiva, cada vez mais vamos falar sobre novas tecnologias de IA assumindo novos papéis na administração pública. Eu costumo brincar que a gente abre a geladeira 3 horas da manhã e pula uma inteligência artificial nova na cara da gente. E é mais ou menos isso como tem sido o mundo, né, cara? Assim, o GPT essa semana lançou o ChatGPT-5, que por sinal foi bem mal falado, tem uma polêmica muito grande de que prometeu que ia entregar mundos e fundos e entregou uma poeira, né? E assim, no dia seguinte, a China já vai lá e lança um novo modelo de inteligência artificial tão bom quanto, e a China ainda tem a mágica de fazer as coisas open source gratuitas, né? Então, assim, é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito competitivo que está, assim, assombrando a vida da gente, de certa forma, com o tempo todo uma novidade chegando, o tempo todo uma coisa nova chegando. Então, tá muito legal. Bacana. Tá muito legal. E tá acelerado, né? Nossa, tipo assim, tem muitas IAs aí surgindo a cada dia. 3 horas da manhã já tem uma inteligência nova, uma tecnologia nova, uma funcionalidade nova. Você fala, meu Deus, pra tudo. Fôlego, né, cara? Verdade. É muito, tá engraçado, tá até bacana de ver. Tá gostoso curtir isso. É bom que tem pra tudo quanto é jeito, né, agora, né? Faz de tudo, faz cappuccino. Tudo, verdade, com certeza. E diante dessas situações assim, hoje, como que você verifica quais são os principais mitos e verdades sobre a utilização da IA no serviço público? O grande mito que eu vou tentar trazer é o medo do servidor de perder a função dele. Eu acho que isso é um mito que está rolando muito forte nos órgãos. Quando eu vou andando por aí dando capacitação e eu mostro uma inteligência artificial fazendo um NTP, construindo uma análise de risco, fazendo um termo de referência, o pessoal fala, meu Deus, vou perder meu emprego. Não vai. Assim, a gente tem que entender que o serviço público, ele
aumenta e diminui de acordo com o tipo de governo, se é um governo mais à esquerda, o governo infla, se é um governo mais de direita, o governo encolhe. Não é essa a questão. A administração pública sempre vai variar um pouco do quantitativo de servidores. Agora, nunca vai ser uma coisa super populosa e nem subpopulosa, porque a gente tem uma estrutura mínima que precisa funcionar. A gente está falando de serviço público brasileiro, de manutenção de estruturas básicas, saúde, educação, segurança pública e por aí vai. Então, sempre vai ter papel do servidor. Sempre vai ter. O que a gente está percebendo com o tempo é uma mudança na ótica do papel do servidor. Então você vê, hoje em dia a gente tem um conceito que é das vagas podres. Cara, ninguém contrata mais uma pessoa para capina na administração pública. Não tem concurso mais para limpeza. Esses cargos foram terceirizados. Então, o que a história mostra para a gente, independente se é de esquerda, se é de direita, se é centro, de cima e de baixo? A história mostra pra gente que o trabalho de servidor público tem se enobrecido do ponto de vista da propriedade intelectual envolvida nesse trabalho, do ponto de vista cognitivo envolvido nesse trabalho, e isso só vai aumentar. Então, cada vez mais, o servidor vai sair das rotinas operacionais. Quando a gente olha para a administração como ciência, ela é uma pirâmide que tem um topo estratégico, um meio tático e uma base operacional. Cada vez mais os servidores saem dessa base operacional e vão para atividades mais táticas e mais estratégicas, atividades mais nobres, atividades que demandam um conhecimento um pouco maior, um conhecimento acadêmico mais rebuscado. Então, esse medo do servidor, esse mito de que, olha, eu vou perder meu emprego para inteligência artificial, vai. Se você não aprender inteligência artificial, se você não dominar a tecnologia. Capacitar, né? A capacitação é o que a gente espera de mínimo. Então, assim, dá a mão para a tecnologia, sem medo. Ninguém nunca sofreu por não conseguir usar Word e Excel. A gente se virou e usou. Inteligência artificial é a mesma coisa. É diferente de programação, construção de software, coisas mais... Isso são mais avançados, mais elaborados. Né? Eu acho que o principal mito é esse. Não achar que a IA veio para roubar o seu emprego. Pelo menos você é servidor público. Saiu uma pesquisa recente da Microsoft, ela fez um levantamento de o que as pessoas fazem na inteligência artificial, e o que as pessoas fazem na inteligência artificial são justamente as coisas de algum grau elevado de propriedade intelectual. Algumas coisas operacionais não estão ganhando lugar. A inteligência artificial não vai fazer tricô, bicho. Não vai fazer marcenaria. Não vai ser pedreiro. Tão cedo vai ter um robô levantando parede. Então, você tem um equilíbrio. Você tem que ter, você tem que ter conhecimento sobre IA para você poder avançar e se manter no mercado de trabalho, principalmente do ponto de vista de governo, mas até na vida pessoal. Ficou muito claro esse estudo que saiu recente, dizendo que, calma, não vai tirar, assim, não vai tirar teu emprego tão rápido assim. Talvez demore um pouco mais. Dá tempo da gente se adaptar. Tem pessoas que são mais catastrofistas e dizem, não vai dar tempo. Ela vai te engolir, você morre de fome ano que vem. E tem a galera falando, calma, relaxa, respira, assim, vai estudando, vai se adequando. Então você tem opiniões divergentes, tá? É um mercado amplo de opiniões, de certezas, de incertezas. E quando o cara da OpenAI diz que vai te lançar um GPT-5, que faz tudo, que se aproxima da inteligência artificial geral, que teoricamente é aquela que vai fazer tudo, que não precisa mais de ser humano. E você vê o cara escorregando na própria casca de banana que ele jogou para ele mesmo, você percebe, ok, eu tenho tempo. Dá para respirar. Isso. Dá para respirar. Vamos precisar muito dos humanos ainda. Demais. Então, servidores, fiquem tranquilos que a IA veio só para somar. Levando em consideração isso, a administração pública hoje, você acha que ela está preparada já para essa transformação tecnológica que está surgindo? Ou você ainda acha que falta muito? Eu não acho que falta nada, não. Eu acho que está aí, está entregue, está posto. Vamos fazer. Se a gente bota a administração pública numa caixinha especial, a gente está afastando a administração pública da administração privada. Na administração privada, as empresas já estão trabalhando com inteligência artificial, né? No estratégico e no tático, nessa pirâmide que a gente está falando. Por que a administração pública tem que ficar para trás? Por que a administração pública tem que estar numa caixinha lenta, da tartaruguinha e da lebre? Não, eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse paradigma. Só burocracia, pensar nisso, a administração assim, não vai. Quando ocorreu a transformação digital no mercado, aí você vê 5, 6 anos depois acontecendo a administração. Saiu o primeiro decreto sobre transformação digital na administração pública. As coisas são mais rápidas hoje em dia. Acho que a gente não tem que esperar tanto mais. Eu acho que já está aí. Tem barreiras? Tem barreiras. A gente vai discutir essas barreiras aqui, quais são elas, mas eu não acho que tem espaço mais para a gente ficar guardando a administração pública numa caixinha que pode ser menos eficiente, que pode ser mais lenta, que pode ser pior do que a administração privada. Por quê?
A administração privada já está nadando de braçada na IA. Vamos nadar também. A gente vai discutir hoje, tem muitos exemplos, muitos casos práticos de que mostram que já tem uma galera fazendo... Isso faz tempo. E coisa muito boa. É muito bom. Outra questão também aqui que eu vejo é com relação aos princípios, né? Tem os princípios da administração pública lá no artigo 37 da Constituição Federal. E como que a IA ela pode se conectar a esses princípios e não ferir esses princípios constitucionais e tudo mais na área, principalmente da administração pública, contratações, e não só na contratação, mas em diversos setores dos municípios, né? Não só sobre licitação, que é o meu core, né, de atuação, né, cara? A gente pega o artigo 5º da Lei 14.133, traz os princípios da Lei 14.133, acho que é o artigo 37 da Constituição, né? Isso, perfeito. Traz os princípios da administração pública. Esses princípios, cara, a gente precisa olhar para esses princípios e entender onde eu enfio inteligência artificial ali no meio sem desequilibrar a balança, né? Eu acho que a grande sacação é essa. Cara, quando a gente pensa em eficiência, assim, desculpa, quer dizer, o ganho de eficiência é monstruoso quando você trabalha com IA. Porque tem coisa que a gente faz na administração pública que é muito morosa, né? Essa história da caixinha da administração pública. Por quê? A regra para comprar essa caneca aqui é a mesma regra para comprar um foguete. E o servidor público tem alguma dificuldade de entender que a regra é adaptável. Ele consegue diminuir a quantidade de imposições burocráticas quando você quer comprar uma caneca do que quando você quer comprar um foguete. Então, a gente tem que ter uma maturidade de olhar para os processos e olhar para essas estruturas jurídicas da lei e falar, cara, onde é que eu enfio inteligência artificial ali sem bagunçar o coreto? Então, a eficiência aumenta muito, a precisão, a eficácia aumenta muito. Se a gente está falando de celeridade em processo, a economicidade aumenta muito. Por quê? Quanto custa fazer um processo administrativo? Tem um dado de 2017 que fala que um processo administrativo custa em torno de R$16 mil. Esse dado é 2017. Cara, a gente tem que baratear o preço de um procedimento administrativo, porque fazer uma compra de caneca não pode custar R$16 mil. A gente vive hoje administração gerencial. A gente não vive administração burocrática de 1930 de Getúlio Vargas. A gente vive administração gerencial de 1996, de Fernando Henrique Cardoso. Então, o meio não pode sobrepor o fim. Como é que uma compra... Como é que o valor da compra pode se sobrepor ao custo dessa compra? E a gente tem hoje a lei, cara, que é maravilhosa, a 14.133, que permite que a gente não faça que uma compra de um lote de caneca custe R$16 mil. A gente tem que ter a sacação de, primeiro, conhecer a lei. Perfeito. Conhecer os fundamentos. Tá? Isso a gente só faz se capacitando. E outra coisa é conhecer as ferramentas. Porque quando as pessoas falam de acha que é só ChatGPT. Você tem ferramenta para tudo ali dentro, aquilo que a gente já falou aqui hoje. Então, assim, qual ferramenta eu uso em qual condição para trazer qual resultado? Eu acho que essa aqui é a chave. Qual ferramenta eu uso em qual situação para trazer qual resultado? Qual o resultado que eu quero? Para esse processo aqui, economicidade, para esse processo aqui, celeridade, para esse processo aqui, economicidade e celeridade. Mas eu também aumento a segurança jurídica. Qualidade quando meus artefatos também, né? ficam de qualidade, exatamente. Quando eu produzo artefatos de qualidade, aumenta a segurança jurídica do meu processo. Quando eu faço uma análise de risco bacana, eu aumento a segurança jurídica do meu processo. Durabilidade, economicidade, traz tudo então, isso. Né? Olhar para esses princípios, integrar esses princípios da tecnologia, a gente já faz isso há muito tempo, né? A gente saiu do pregão eletrônico, foi para um pregão presencial, foi para um pregão eletrônico. A gente já está se embebendo de tecnologia há muito tempo, não tem novidade disso. É porque a inteligência artificial veio muito acachapante, veio muito galopante, veio muito rápida, né? E a gente tem que olhar. Saiu e assustou muita gente. Tem uma galera tremendo nos cantos aí. Tem um pessoal no cantinho tremendo, olhando para a parede, assim, ainda chupando o dedo, tomando uma lata de leite condensado. Mas tem eu acho que a gente tem que acompanhar, capacitar. Eu acho que esse é o ideal, igual você disse aí. Quanto mais os servidores se capacitarem, mais eles buscarem essas ferramentas, o serviço também terá ainda mais qualidade, que às vezes tem dificuldade numa situação e outra, e que às vezes a inteligência artificial vai trazer esses resultados até para a administração pública. Né? Com certeza, poxa vida. Vamos lá então, para o segundo bloco aqui, vamos tratar sobre a IA na gestão municipal. Quais as áreas da administração municipal se beneficiam hoje da inteligência artificial? Todas. Todas, você acredita? Todas. Todas, que é uma loucura. Porque assim, a gente vive uma era do algoritmo, né? A gente vive uma algocracia, né? Então, como eu consumo muita inteligência artificial no Google, no Instagram e nas redes sociais, é uma enxurrada de IA. E assim, curso de IA para gestão de pessoas, curso de IA para obras, serviços de engenharia, curso de IA para contabilidade, curso de IA para
licitação, é do que eu vivo atualmente, inclusive. Cara, tem curso de IA para tudo. Para tudo. O que a gente percebe? Tem uma coisa muito curiosa, eu estava conversando com o professor Gabriel Rampini num congresso semana retrasada. A gente percebe o seguinte: ninguém diz que vai dar um curso com slides em PowerPoint. Olha, eu vou dar um curso aqui sobre obra e serviço de engenharia e vai ter slides em PowerPoint, hein? E olha, a gente vai usar Excel para fazer as planilhas de formação de custo. Não, ninguém fala sobre isso. Porque Excel, PowerPoint são ferramentas e a IA é ferramenta. Então hoje a gente vende cursos. Olha, planejamento das contratações com inteligência artificial e PowerPoint. Não, ninguém fala PowerPoint. Por que a gente está falando que vai fazer um curso de planejamento com IA? Isso já devia estar intrínseco. Eu acho que todas as áreas hoje estão se beneficiando do uso de inteligência artificial. Deveria ser automático isso. Né? Já devia ser automático. Assim, quem não está dando um curso de contabilidade pública sem ferramentas de inteligência artificial, o que houve? O que houve? Porque está usando Excel, está usando Word, está usando PowerPoint, às vezes ele monta o slide dele no Canva. Por que não está usando IA, bicho? O que aconteceu? Tinha que estar usando. Então, todas as áreas hoje, assim, indubitavelmente, já estão se beneficiando do uso de inteligência artificial, não tem a menor dúvida disso. E diante disso, e esse conhecimento que você já tem, já levou para muitos municípios aí, prefeituras, câmaras, pelo Brasil afora aí, você pode citar alguns exemplos reais, assim, de municípios que já utilizam, né, a IA no atendimento ao cidadão ou algo nesse sentido? Nossa, tem um caso maneiríssimo do Tribunal de Justiça do Ceará, não é uma prefeitura, tá? Mas é um órgão público, estadual, que usa IA para atendimento ao cidadão. Porque já fez esse exercício? Já fez, já passou por isso. Entra no site do Detran, irmão, e procura uma informação. Então é uma loucura. E o que a galera do Tribunal de Justiça do Ceará fez? Eles pegaram uma inteligência artificial, fizeram uma técnica que eles chamam de scrapping, que é você ler o site. Então a inteligência artificial leu todas as páginas e subpáginas do site do tribunal, guardou aquela base de conhecimento e deixou aquilo guardadinho no banco de dados. Criou um chat, que é pelo WhatsApp, em que o cidadão entra lá, procura o negócio lá no tribunal e não acha o que ele faz. Atenção, dona, e aí sempre tem um nome bonitinho, né? Alice, Márcia, Mônica. Só o Rio de Janeiro, que é muito doido. Botou Tesseract. Todo mundo bota o nome de fofo e o Rio de Janeiro mete um Tesseract. É o fim do mundo chegando, né? Mas os caras botaram o nome fofo lá, que eu não sei qual é o nome da IA, mas a IA, cara, o cidadão entra e pergunta aonde eu encontro certidão de nada consta ou de falência extrajudicial no site. Cara, ele vai lá, você está procurando esse documento? Olha só, essa certidão você encontra nesse link aqui, você clica aqui, aperta tal coisa, faz tal coisa, tal procedimento, cuspiu a certidão. Então olha que uso interessante, porque bacana. Já experimentou navegar num site de prefeitura? É uma loucura. É uma loucura. Você não encontra informação, a informação tá lá, mas ela tá escondida na subpágina. Cara, as prefeituras que realmente portais querem da transparência, então, nossa, tem portais aí que só para dizer que existe o portal, né? Aí você pega uma estrutura de inteligência artificial, faz o scrapping desse site inteiro, e, cara, essa informação tá toda organizada no banco de dados, que é atualizada constantemente à medida que esse site cria um subportal novo, ou uma subpasta nova, ou uma subpágina nova. Então, esse exemplo do Tribunal de Justiça do Ceará é muito legal. Isso é do ponto de vista do órgão estadual. Bacana. Municípios, utilizando inteligência artificial, a gente tem vários produtos de IA no mercado hoje. Licito Guru, Solai, ChatGov, ChatGPT, MacGov. Cara, tem um monte. Cara, esses municípios estão contratando. Então, você vai no município e o cara está construindo um ETP apertando 3 botões. O cara constrói um termo de referência lá no iGov sem tirar a mão do mouse. Ele marca um formulário, como se fosse um Google Forms, e cospe um termo de referência do outro lado. Para que você ficar lá no site da AGU? Os modelos da AGU são maravilhosos, mas você tem que ir lá, copia um e cola aqui, copia um item, cola aqui, copia um item, cola aqui, aí tá com a formação da AGU, não tá com a formação do seu órgão, aquilo fica tudo descacetado, você leva 3 horas. Que tem lá, não tem nada a ver com o regulamento do município. Aí você tem que ficar lá se matando. Caraca, você pega um sistema que faz isso de forma automatizada. Então, assim, já tem muito órgão municipal hoje usando ferramentas diversas de inteligência artificial que dão um resultado fantástico, assim. Então, já tem muito caso de verdade. Não tá no campo filosófico mais. Não tá naquele campo. Será que estão usando? Já estão no prático. Já estão, galera, virando cimento com IA já. Isso é bom. Muito bom saber disso. Uma outra situação é quais as ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para monitorar, no caso, indicadores de gestão e desempenho. Você tem um conhecimento sobre isso? Tem um grupo
de tecnologia já chamada LLM, que é os grandes modelos de linguagem, né, cara? Assim, esses grandes modelos de linguagem dão conta disso aí tudo. Por quê? Você tem que ter uma base de dados que ele vai consultar para poder gerar um relatório de gestão, por exemplo, para fazer um monitoramento um acompanhamento de métricas de aferição de resultado. Então, se você tem um sistema que está por trás municiado com qual o objetivo que você tinha que chegar, qual o resultado que você tinha que chegar, você treinou esse sistema com esses resultados que você quer que o órgão alcance. Você fez um input de quais são as coisas que você está monitorando, quais são os resultados que você quer alcançar. E o servidor está lá fazendo a gestão do contrato dele. Pô, mensalmente o gestor do contrato, o fiscal do contrato, desculpa, no dia 31, vai lá e emite um relatório de fiscalização mostrando que ele fiscalizou aquela obra, que fez a medição e que já encaminhou aquilo para a empresa. Você cria flags, você cria momentos no contrato. Então, se no dia 31 fecha a medição, no dia 5 o fiscal emitiu o relatório de fiscalização. Se no dia 5 o fiscal emitiu o relatório de fiscalização, que é o recebimento provisório, ele encaminha para o gestor, que emite a ordem para a empresa poder fazer o faturamento. A empresa fez o faturamento. Cara, você percebe que tem marcos muito bem marcados, muito bem pronunciados numa agenda. Cara, se você pegou o resultado que você quer alcançar e pegou esses marcos e colocou numa organização formal e criou um sistema que tem uma interface para o fiscal do contrato ir lá, apertar um botão e dizer: fiz a medição. Mandei o termo de recebimento provisório para o gestor do contrato. Aí o gestor do contrato entra, e já tem sistemas que fazem isso. O gestor do contrato entra no sistema e fala: opa, recebi teu recebimento provisório, agora eu vou fazer o recebimento definitivo e vou botar o faturamento para a empresa fazer. A empresa aconteceu no dia 10. A empresa tem agora até o dia 15 para emitir nota fiscal. Porque a gente tinha uma prática que eu acho que ainda deve acontecer por aí. Cuidado! Se isso acontece por aí, que a empresa emitiu faturamento sem ter o relatório da gestão. Sem ter o relatório da fiscalização. Talvez aconteça em Nárnia. Não, acho que não. Acontece muito ainda. Talvez. Mas assim, se você tem Brasil, esses pontos bem marcados do que tem que acontecer, qual dia e com qual periodicidade, com qual volumetria, botar uma IA para monitorar isso tudo é a coisa mais simples do mundo. E traz um resultado muito melhor, né? Tudo pra gestão, pra tudo. Tudo verificável, você consegue entender e dispara no dashboard do gestor, toca um alarme. Opa! Calma aí, cara. Esse contrato aqui tá sem relatório de fiscalização, por quê? O fiscal, o fiscal tá de férias, quem que é o substituto? Bota o substituto para responder. Então, se você tem os personagens, os atores, se você tem as etapas bem marcadas e você tem um sistema fazendo a gestão disso tudo, nem precisaria ser de IA. Qual que é a facilidade da IA? A IA pega, por exemplo, e vai lá e fala assim: se até o dia 15 a empresa não entrou no sistema e protocolou a fatura dela, automaticamente sai uma mensagem do órgão dizendo: ô fornecedor, por que você não mandou? Não precisa da atuação do servidor, entendeu? O servidor não pode ser babá de contrato. Servidor, lembra? Que aí ficam questões mínimas que acaba atrasando, né, burocratizando ainda mais essa questão na administração, né? E como as IAs, né? Ela não, porque tem várias IAs, né? Como as IAs podem contribuir para as decisões mais rápidas e embasadas? Nesse contexto do que a gente estava falando, né? Se você tem marcações, bandeirinhas no seu contrato do que tem que acontecer no dia 1, o que tem que acontecer... Engraçado, você pega a IN5 2017, ela já traz isso, né? No primeiro dia do contrato, faça tal coisa. No 30º dia do contrato, faça tal coisa. Mensalmente, faça tal coisa. A cada repactuação, faça tal coisa. A IN já traz isso. Traz passo a passo. Ela já traz o passo a passo ali do que tem que ser feito. Cara, já tá fácil. A norma já deu a cola do que você tem que fazer. Você vai ter que trazer algumas coisas a mais ali, que são características do órgão. Implementar, né, algumas situações. Implementar algumas situações singulares daquele órgão, daquele contrato, beleza. Você criou isso tudo, cara. Você criou isso tudo, monitorou, pô, fica mole pro gestor. Porque é isso, o gestor pode ter uma televisão na sala dele, em que ele olha e fala: aquela obra ali tá sem medição ainda, né? Aperta um botão e falou: fiscal, o que aconteceu aí? A obra tá parada por quê? Tá parada por quê? Olha só, essa obra aqui tá sem pagar faz 2 meses. Vocês querem matar o coitado do empreiteiro lá? Então, assim, com automação, que já é a rotina. Diminui muito o risco, né? Diminui o risco, diminui gasto público. Com certeza. Diminui os impactos negativos da má gestão, inclusive, porque
o gestor entra, eu já ouvi uma expressão, você já ouviu também, vou sentar na sua nota. Isso no jargão da administração pública é o quê? Só pago quando você atender algum capricho meu. Olha só, tá tudo procedimentalizado, tá tudo marcado. Eu sei o que tem que acontecer em cada desses flags do contrato. Desculpa, meu amigo, não senta não, tira lá debaixo da sua enorme poupança e bota meu processo para pagar. Porque a gente vê isso acontecer. Aí não tem porquê, né, o gestor ficar nessa situação e travando. Nem o gestor fica refém do mau fornecedor e nem o mau fornecedor, nem o fornecedor fica refém do mau gestor. Você traz um equilíbrio, né? Isso pro processo, que é muito interessante. Bacana, show de bola o bate-papo até agora aqui. Tá bom, né? E agora vamos tratar de um assunto que eu acho que você estava aguardando, né? Nós entrarmos nele. Vamos bater em quem? Que é a IA nas licitações e contratos. Como que a IA pode auxiliar, principalmente a fase do planejamento nas licitações? Pô, aí você... Temos quanto tempo? 3 horas agora? Tá aberto o relógio? Tá tranquilo. Tá pago o estúdio? Tá tudo bem? Então tá bom, vambora. Cara, é muito impactante, tá, o que a gente vê. Porque volta na história de comprar uma caneta e comprar uma caneca e comprar uma nave espacial, assim. Pô, às vezes a gente olha para a Lei 1433, ela não foi muito gentil, né? Ela fala, ó, você tem que fazer estudo técnico preliminar, você tem que fazer análise de risco, você tem que fazer termo de referência, aí tu vai olhar o objeto que você está comprando, ele custa 20 mil reais. Aí você fala, nossa, eu vou ter que fazer isso tudo, o limite de dispensa é 62 e umas mariolas lá, né? Isso. Fala, nossa, eu vou ter que fazer isso tudo, vai ter que fazer isso tudo, exceto lá no artigo 72, que ele diz quando for o caso, faça EPP, análise de risco, essas coisas. Agora, independente do que vai ser feito, você é obrigado a produzir artefatos. Vamos ser muito sinceros aqui, né? Realidade municipal, é para município aqui, né? Não é para o TCU que tá cheio de servidor. Aqui é a realidade. Não é para o judiciário que tem 500 servidores dentro do órgão. Não, a gente tá falando de município. Município, você pega município de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, aí você vê, você aí pergunta até lá 10 mil aí, acho que tem gente que, mas tem 10 mil já tá... Não, mas tem município que não tem estrutura para tudo isso. Não, entendeu? E aí tu vai numa câmara e tem um servidor na câmara. Tem uma câmara. E aí... Se o município... se o município de 5 mil habitantes, uma prefeitura, na maioria das vezes, tem essa deficiência de servidor, você imagina uma câmara, entendeu? Pois é. Do mesmo município, vamos supor, do mesmo patamar, né? Não, eu já vi isso. O professor está falando de 5 funções essenciais aí. Segregação de função, só tem eu. O resto é tudo carro comissionado. O que faz? Eu falei, não faz, suicida. Como é que conduz, né? Então, quando a gente olha para a rotina de licitação de alguns órgãos, e Câmara vive basicamente de dispensa, né? Exceto câmaras grandes, né? Eles vivem, ainda mais com esse limite generoso de dispensa. 62 mil reais dá para comprar a Câmara inteira, se der mole. Então, assim, a produção desses artefatos, cara, por inteligência artificial, lembrando que a gente às vezes está falando de comprar caneca, nossa, isso dá muita celeridade. Então, fazer o planejamento das licitações utilizando essas tecnologias assistivas é muito prático e tem um outro fator, né? A gente tem, às vezes, 1, 2 servidores, 2 servidores, 3 servidores. Aquele cara tem que manjar de alfinete a foguete, né? E aí chega um processo para ele comprar lá de ribbon da impressora para fazer impressão de crachá da câmera. Isso é típico, né, cara? Aquela impressora de crachá, você tem que comprar o ribbon lá de recarga. E aí o cara fala, meu amigo, eu não faço a menor ideia de que é isso. Sei nem quem que é esse tal de ribbon. Esse cara? Se eu chamar, se eu fizer psiu, ele atende. E aí, cara, você pega esse servidor, que às vezes de um município muito pequeno, pessoas muito simples, às vezes, que não tem uma grande formação, e fala, meu amigo, bota o ChatGPT para te dizer o que é ribbon. Bota o ChatGPT para te trazer quais são as especificações. Bota as inteligências artificiais, e desculpa, se não é só sobre o ChatGPT, Perplexity, Notebook LM, tem várias ferramentas maravilhosas, cada uma com uma finalidade específica, que chega no resultado específico, e bota essa galera para te ajudar, cara. Porque às vezes você vai no Google procurar uma informação e aí você vai encontrar o quê? Uma página de internet. Aí você vai ficar navegando na primeira página, aí é um blog, a segunda página é outro blog, a terceira, tu entra no Perplexity, diz que você só quer informação de uma fonte acadêmica, por exemplo, ele só traz referência da Cielo, bicho. Então, assim, isso traz uma segurança pro processo, volta naqueles ganhos, né? Isso traz uma segurança muito grande pro processo. Então é muito legal você usar essas tecnologias assistivas para poder apoiar o processo de tomada de decisão. Então, o servidor está lá, às vezes, com um monte de coisa para fazer. Como é que ele se orienta, como é que ele se coordena naquele contexto? Ele foca no que ele tem para fazer, foca no meio
e foca no resultado. E a IA faz tudo isso para ele, ajudando ele a entender o que é o objeto que ele está contratando, a produzir os artefatos com muita qualidade, que às vezes ele vai gastar um dia. Aquele único servidor que tem que responder com gestão de pessoas, contabilidade, licitação, engenharia, cara... Tudo. Bota uma tecnologia para ajudar esse sujeito. Tadinho desse ser humano, com cara. Certeza. Coitado dessa pessoa. Pessoa, usa as IAs para te ajudar, que faz todo sentido. A tecnologia tá aí para somar, para somar demais. E aí, com base nessas informações, inclusive, do planejamento, aí eu já trago aqui mais uma questão que é como ela pode também ser utilizada para fins de editais, para análise, para detectar inconsistência, sugerir melhorias e tal. Tem diversas IAs, como que funciona isso? Como que o servidor pode utilizar essas IAs para ter esses resultados nesse sentido de análise dos editais e tudo mais? Tem uma técnica muito interessante que os licitantes usam, que é pegar um edital e subir o edital na inteligência artificial. Aí eu vou indicar especificamente o Notebook LM, a ferramenta gratuita do Google. Sobe o edital naquela ferramenta e diz, cara, quais são as fragilidades que você identifica aqui? Se o licitante faz isso para descobrir as fragilidades do seu edital para impugnar e tudo mais, ou para entrar com recurso depois, ou para pedir um esclarecimento, por que o servidor, na hora que termina de fazer um edital, não pega o seu edital, o seu bebezinho que ele gestou ali, sobe numa ferramenta de IA e pergunta, existem fragilidades no meu edital? Essa ferramenta Notebook LM é fantástica, eu gosto muito dela, e eu vou super indicar ela, assim, para a municipalidade, para tudo ela é incrível. Porque ela é uma ferramenta muito boa, porque ela não faz fofoca. Porque IA é fofoqueira, né? Você chega numa IA e pergunta um negócio, ela vai do lado de fora e traz um monte de coisa que não era você... não foi o que você perguntou. Isso. Ela vai inventar uma fofocaiada lá. O Notebook LM não. É uma caixinha em que você sobe arquivos. Então você sobe a Lei 14.133, você sobe seu edital, sobe seu termo de referência, sobe às vezes a IN de pesquisa de mercado, você cria notebooks, você cria caixinhas para você dentro dessa ferramenta, e aí você sobe seu edital e pergunta, olha só, segundo essa lei, esse decreto e essa norma aqui, você identifica fragilidades no meu edital? E aí ele vai fazer a verificação do seu edital e vai procurar por fragilidades. Que é um outro uso muito interessante dessa ferramenta. Você pega a instrução do seu processo toda, faz um PDF da instrução do seu processo. A gente trabalha com as listas de verificação da AGU. São maravilhosas, mas são grandes, extenuantes. E tudo mais. Checklists gigantescos agora para algumas contratações. Cara, pega a instrução do seu processo, o PDF da instrução do seu processo, sobe no Notebook LM. Pega a lista de verificação, sobe no Notebook LM e fala, monta a lista de verificação para mim, por favor. A ferramenta faz a checagem dentro da instrução do seu processo, em qual página que está o ETP, em qual página que está a análise de risco, em qual página que está o termo de referência, em qual página que está o documento de formalização da demanda, tudo que está perguntado na lista de verificação, a ferramenta lê o PDF e diz onde está. Então, aquele trabalho chatão de lista de verificação é de fato muito chato, né? Quem usa a lista de verificação sabe o que eu estou falando. Às vezes você gasta horas muito ali. Tal item. E se for pasta de papel, então é loucura, né? Qual item? Você volta lá folheando pasta de papel. Cara, faz um PDF daquilo e bota a IA para trabalhar. Então é isso. Qual ferramenta usar para atingir qual objetivo? Notebook ele é uma ferramenta fantástica. Eu super indico para todo mundo porque ele não é fofoqueiro. Ele não vai para lá de fora buscar informação. Ele só lê os documentos que estão dentro da sua base de dados. Ela serve também para monitorar a questão de execução contratual também, se acredita que seria um dos... Aí eu já não acho que é o notebook. Mas eu não acho que é o notebook. Detectar possíveis riscos, irregularidades, né? Na execução, já fala na parte da execução, né? Quando a gente fala de execução, talvez o ChatGPT seja uma boa ferramenta, o ChatGov seja uma boa ferramenta, o Perplex seja uma boa ferramenta. Por quê? Porque ele vai, de fato, você vai conseguir subir relatórios nela. Vários, né? E aí ela vai fazer esse monitoramento. Se você tem uma estrutura de relatórios bem consolidada, você consegue, de fato, pegar, por exemplo, o cronograma da obra e conflitar com esses relatórios para saber se está batendo os prazos de execução no próprio Notebook LM. A grande graça do Notebook LM é você ter uma caixinha para você subir arquivos nele. E o Google te dá ele de graça, você consegue ter vários notebooks LM. Eu tenho notebook LM só com normas de contratação de solução de TI. É uma parada que eu trabalho muito. Aí você sobe as normas que você tem também e aí coloca aquilo que você precisa e ela já vai identificar com base naquilo. Eu tenho um notebook LM que só tem norma de solução de TI lá. Então, quando eu tenho que abrir um processo de
Contratação de suporte tecnológico. E, cara, quais são as métricas desse tipo de contrato? Pô, você vai ter que pegar a portaria. E ela é gigante para ler. Toda a portaria. Você vai lá e pergunta quais são as métricas para esse contrato. Ele vai lá e te traz. Quais são os riscos associados a esse contrato? Ela vai lá e te traz. Entendeu? Então, assim, essas ferramentas são muito boas. Então essas ferramentas são muito boas. Eu sou completamente apaixonado, porque eu falo babando, né, dessas coisas, né? Porque eu uso muito essas ferramentas, tanto para minha vida particular, quanto para minha vida profissional, quanto em cursos. Quando você mostra para um aluno o notebook LM fazendo lista de verificação, você tem frisson na turma, as pessoas chegam a dar gritinhos. Esse aí eu quero. Esse vai... E o bagulho é de graça, cara. Isso aí vai facilitar muito a minha vida, né? Com certeza. E essas IAs hoje, elas... Como que a gente consegue garantir que a IA respeite, por exemplo, as questões e normas previstas na Lei 14.133 e também, por exemplo, na LGPD, né? Que tem muito essa questão da LGPD, que hoje em dia também vem sendo muito discutido, municípios têm que regulamentar sobre isso e tal. Então tem que ter todo esse trato com esses dados e informações. E como que você verifica que ela pode garantir isso? Aí pula a pergunta. Porque isso é complicadíssimo, né, cara? Esse estudo que eu te falei do Gemini... mostrando quais são os usos de inteligência artificial, mostrando que a galera do operacional não necessariamente vai perder o emprego porque a IA não sabe fazer crochê. Ele utilizou, assim, escondeu os dados das pessoas, mas utilizou as consultas das pessoas no Gemini. Saiu hoje, ou ontem, não lembro, eu vi a notícia hoje. Um gestor nossa, agora eu não me lembro se é Suécia ou se é Suíça, mas de um país escandinavo que falou publicamente que usa o ChatGPT para tomar decisões. Então, assim, ele não bota o ChatGPT para tomar decisão para ele. Ele usa o ChatGPT para ajudar ele em insights, brainstorming sobre alguns assuntos para ele poder tomar a decisão. E aí teve uma paulada em cima, porque, cara, tu tá pegando os nossos dados do nosso governo, entregando para o ChatGPT. Você sabe que ele tá lendo isso que está acontecendo aí. Então, segurança de dados é uma coisa que está muito complicada. Tá difícil ainda, né? Ter essa blindagem. ChatGPT, quando foi lançado, foi banido da Itália. A Itália falou, daqui tu não toca, não me dá, do maledito, e sai pra lá. E aí baniu, depois resolveram lá, voltou. Isso é um problema hoje, tá? Isso é um problema hoje. Por quê? Porque a gente olha para as políticas nacionais hoje, em relação, por exemplo, guarda de dados em meio digital brasileiro. Assim, tem uma norma do GSI que fala, cara, guarde seus dados em território nacional. Então, o governo federal tem um contrato gigante de nuvem com a AWS, só que a AWS teve que fazer um data center em São Paulo. Nossa. Porque, assim, eu não quero meus dados estratégicos do governo depositados no data center na Califórnia. Porque se o Trump resolver brigar com a gente e cortar o fio, os dados estão lá. Todas as informações. Então, assim, beleza, guarda, mas guarda em território nacional e me comprova que esses dados, de fato, estão guardados em território nacional. Então, você tem hoje muita coisa relacionada à segurança da informação, muito polêmica, porque é óbvio que todas essas empresas têm acesso a todos os chats. Então, quando você pensa no seguinte, cara, tem uma galera agora fazendo terapia na IA. Não sei se você já ouviu essa notícia. Tem. O cara entra lá, se comporte como um psicólogo e me fale que fala. Eu fiz um teste uma vez. Eu entrei na IA e falei, cara, olha só, eu tô com um problema sério aqui, ó. Meu carro bateu o motor, minha filha tá grávida, descobri que minha mulher tá me traindo. E eu tô com uma vontade enorme de me suicidar. Ela falou, cara, não se suicide. Esquece o resto tem conserto, o suicídio não tem volta. Ela focou no suicídio. Então, assim, isso eu fiz de teste. Eu estresso IA o dia inteiro, cara, também. Porque a gente tem que usar muito. A gente tem que usar muito pra gente entender. Você vai treinando ela, né? E aí, cara, assim, o Sam Altman tá lá achando que eu quero me suicidar. Então, as pessoas estão fazendo terapia na inteligência artificial e a IA falou, opa, e é isso, nosso celular tá aqui em cima da mesa aqui. Você falou besouro suco 3 vezes, brota o besouro suco na sua frente, né, cara? Então, acontece muito isso, hein? Tudo que você tá conversando na mesa do boteco, você tá falando sobre acampar, daqui a pouco o Google fala... Aparece, aqui, ó, Airbnb pra você, tá lugar quer comprar uma barraca? Quer comprar uma barraca? Aparece a propaganda Decathlon. Verdade. Então, assim, hoje esse assunto é nevrálgico e o mundo tá discutindo isso com muito cuidado. O primeiro regulamento grande que a gente tem sobre esse assunto é o regulamento europeu, que trata as IAs, entre diversos outros fatores, em função do risco que ela oferece para a população, principalmente quando a gente vê manipulação de massas
sendo utilizadas por algoritmos de inteligência artificial. Não vou citar o nome agora, porque o nosso motivo aqui não é polemizar e sim esclarecer, mas teve um vídeo de um político brasileiro que viralizou nas redes sociais da Meta, falando sobre determinado assunto, e no TikTok não viralizou. Por que não viralizou no TikTok, mas viralizou na Meta? O que aconteceu com o algoritmo da Meta que fez aquele vídeo viralizar? Por que a Meta entregou aquilo para muita gente e o TikTok não entregou? Quais são os interesses por trás disso? Uma é americana, outra é chinesa. Então, sem falar o nome do político, não vou falar nem o milagre. Mas, assim, aconteceu isso em solo nacional. Você teve um vídeo com 5 milhões de visualizações no Instagram e no Facebook, e esse vídeo não teve a mesma performance. Então, o vídeo não era tão bom para o TikTok, mas era bom para a Meta? Quais são os interesses políticos por trás disso? Então, isso é muito nevrálgico, por isso que eu te falei no início. Pula a pergunta, vamos para hoje seria o grande desafio, né? É um calo. Acho que um dos maiores. Esse é o maior desafio hoje, é ter essa questão da proteção desses dados, informações. Entra ética, entra um monte de coisa, entra o vídeo do moço que você está falando, essa semana falando sobre adultização infantil, isso tudo tá relacionado. Entendeu? Regulamentação de rede social, regulamentação de inteligência artificial. Cara, isso tudo faz parte de um novelo que a galera tá com preguiça de desenrolar. Com certeza. Isso eu acho que a gente precisa pensar nisso. A pergunta foi provocante, mas foi bacana a resposta. Vamos para o último bloco aqui, que são os desafios e futuro da IA no setor público. Né? Como você enxerga hoje, quais são os maiores desafios para implementar a IA na administração pública? Pessoas. O que você acha acha não, acredita, né? Acha muito. Certeza. Tem certeza que são pessoas. Essas pessoas são resistentes à tecnologia. Quando o Uber foi lançado, tinha carreata de taxista no Rio de Janeiro contra um aplicativo. Você volta mais no tempo, quando a automação de fábricas automobilísticas foi lançada, você não precisa mais de um ser humano colocar na porta do Fusca. Agora você tem um robô que pega aqui no estoque, vai ali, as pessoas fizeram greve nas portas das fábricas contra a tecnologia, e tá certo, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre isso, tá? Perfeitamente. Não tem nenhum juízo de valor, estou citando um fato com uma avaliação completamente imparcial. E aí, talvez, quando inventaram a eletricidade, aquele cara, o candeeiro, que acendia a luz do poste, e depois, no final do dia, ele ia lá e apagava a luz do poste, aí no outro dia, quando estava entardecendo, ele enchia de querosene e acendia a luz do poste de novo, talvez ele tenha se revoltado com o poste elétrico. A tecnologia tomando espaço de seres humanos provoca medos, provoca pânicos, provoca essas coisas na população. Então, o medo que a gente tem hoje das pessoas reflete a minha pergunta, a minha resposta direta à sua pergunta. Qual que é o maior entrave hoje? São as pessoas. Ou as pessoas têm medo da tecnologia, ou as pessoas simplesmente não querem a tecnologia, ou as pessoas ficam receosas de perder o espaço para a tecnologia. Tem várias teorias em administração que mostram como é que é a entrada da tecnologia em alguns meios, independente de ser o público, tá? Como é que a população absorve a tecnologia? A mais famosa delas, que eu usei no meu mestrado, inclusive, é a teoria de Rogers, né? Que é a teoria da difusão da inovação. Como é que uma inovação se difunde na sociedade? E o louco é que esse Rogers escreveu esse livro que traz essa teoria da difusão da inovação na década de 60 sobre grãos nos Estados Unidos. Como que as populações, como que os agricultores entendem novas variedades de milho, de soja chegando, de algodão. E aí, por quê? Porque as empresas têm que lutar contra o fator humano. As empresas, para conseguir produzir as suas inovações, e não é só produzir, tem que fazer com que a sociedade aceite. Então, a IA está bem nesse contexto. Porque dos fenômenos tecnológicos recentes que a gente tem, em uma semana, o ChatGPT alcançou 10 milhões de usuários. Essa marca anteriormente tinha sido batida, se não me engano, pelo Instagram, que levou acho que 1 ano para conseguir 10 milhões de usuários, 8 meses. O Netflix demorou 2 anos para conseguir 10 milhões de usuários. O ChatGPT conseguiu em uma semana, cara. Nossa. 10 milhões. Então, assim, qual que é o próximo da tecnologia? Então, você vê que a aceitação da tecnologia está cada vez maior. É que você disse, né? Chegou e foi muito rápido. Absurdamente, porrada. Só que quando você olha para 10 milhões de pessoas, você está falando do mundo de 8 bilhões de pessoas. É uma fração ínfima, 10 milhões de pessoas. Então, aí tem um outro viés. O ChatGPT tem 18 milhões de usuários hoje. Cara,
ele tá cagando pro governo, velho. Ele não quer aceitar nota de empenho. Tá nem aí, né? Então, os servidores às vezes querem ter acesso à tecnologia, mas eles têm que pagar o cartão de crédito do bolso deles. E aí, para ele pagar do cartão de crédito do bolso dele, ele não quer. Aí ele usa a IA gratuita, que a IA é pior qualidade. Então... Traz dados às vezes confusos. Traz dados confusos, traz dados incompletos. Inconsistentes. Então, você tem uma IA paga que entrega isso, uma IA gratuita que entrega isso. A administração pública inteira está usando a IA gratuita que entrega isso para ter um produto que entrega isso. Porque nenhuma das Big Techs aceita empenho. Né? E aí, quem tem IA hoje sendo desenvolvida no próprio órgão? Órgão de controle. Todos os órgãos de controle já têm suas próprias IAs. Quem não tem ainda já contratou e está produzindo. Então você tem o TCU com as suas IAs. Esses dias eu estou de licença para tratar de direitos particulares tem um ano já. Mas antes disso, estava coordenando a área de TI do Jardim. Eu publiquei um edital de licitação. Cara, no dia seguinte que eu publiquei o edital, chegou um e-mail da área de auditoria, de TI, do TCU, me fazendo uma porrada de perguntas sobre aquele edital que eu tinha publicado ontem. Não tem mais um ser humano lá olhando para aquilo. Não tem nem condições, né? Você tem um robô. E aí isso era feito como? Volume Essa auditoria era feita por cartinha do show da Xuxa, meu irmão. Você pegava aquele monte de processo, jogava pro alto, o auditor pegava amostragem, né? Por amostragem, lia e falava, vamos auditar esse cara aqui agora. Não. Agora o robô lê tudo. Lê todos os processos. E lê todos os documentos que estão dentro do seu processo. Os órgãos de controle estão nadando de braçada. Eu sempre uso a analogia do órgão de controle sendo aquele cachorro anabolizado, grandão, e o servidor público vira-lata caramelo. Porque esse é o cenário que a gente tem hoje. Porque os servidores públicos não conseguem contratar a inteligência artificial. Tem que usar gratuito ou pagar do próprio bolso. Volta naquele município de 5 mil habitantes. Tu acha que o cara tá pagando o ChatGPT do próprio bolso, cara? Não vai fazer? Jamais, não vai, né? Não vai. Então, muito complexo. Pessoas são a limitação para aceitação dessa tecnologia nova, para ela entrar, mas você tem outras que são a infraestrutura. Você tem a dificuldade hoje dos órgãos de contratar ferramentas de inteligência artificial, que ainda está muito caro. Bacana. Diante de todo esse contexto que você apresentou aqui de informações, como que você enxerga o cenário para os próximos 5, 10 anos? Nem vou pedir muito, porque... Como que você enxerga isso? Diante da experiência que você já tem com isso. Até 2023, ninguém achou que ia brotar do chão uma inteligência artificial. A gente estaria fazendo um podcast sobre outra coisa. Só tinha aquela ameaça de que vai vir, não, mas ninguém... essa ameaça vem da década de 50. A expressão inteligência artificial foi cunhada no contexto de Alan Turing, que já morreu. Os pais da IA já morreram de velhice. Então... Ela veio... Vai vir. Sempre tá para vir. Eu tenho um colega da Embrapa, Cezão. Cezão, em 2013, já produzia mapeamento digital de solos usando redes neurais. A coisa no meio acadêmico já está rolando há muito tempo. Em 2023, a OpenAI chutou a porta e jogou para a população. Falou, agora não tem mais. Agora não tem mais. E aí, quando um lança, todo mundo sai lançando os seus produtos. Volta naquela conversa do começo. Manja pular carniça? Aqui em Campo Grande, chama pular carniça? As IAs estão pulando carniça. O ChatGPT lança GPT-5, ela tá na frente. Aí outra vem e pula ela. Aí outra vem e pula. Só que isso é diário. Toda vez que Percebe? Quando um lança uma atualização, o outro vai já dá uma lapada por cima e agora eu que sou melhor. Tá uma loucura. Então, assim, chutar um cenário para daqui a 10 anos, desculpa, não tem moral para fazer isso. Não tem nem bola de cristal. 5 anos! Ai! Em 2024, os caras já estavam falando de inteligência artificial geral. Tá se mostrando uma falácia até agora que vai acontecer. Eu não acho que não vai acontecer, não. Mas eu não acho que vai ser em 2025. Sana Altman solta o ChatGPT-5 e fala que a AGI tá chegando. Cara, não tá, desculpa. Não tá ainda. Quando você escuta Miguel Nicoleles, Suzana Herculano falando do assunto, eles falam, cara, não, tá longe pra caramba ainda. Umas autoridades no meio acadêmico dizendo, não, esses caras estão patinando, eles estão correndo na lama, eles não vai sair uma inteligência artificial geral agora. O que eu tenho visto cada vez mais? Processos. Então, assim, quando a gente fala de estruturas... Aperfeiçoamento, né? Quando a gente fala de estruturas, a gente tem esse cenário. Elas estão evoluindo, mas num ritmo normal. Os processos estão evoluindo num ritmo mais ascendente, porque as pessoas estão olhando para aí e falando, opa, Tribunal de Justiça do Ceará. Agora meu atendimento primário de cidadão não é mais feito pelo telefone.
É feito por uma inteligência artificial que conversa e é incrível você conversar com ele, parece que está conversando com um ser humano de verdade. Na verdade, ele é muito mais educado que um ser humano, né? Porque tu bota uma tem paciência, inclusive. Irmão, ela não dormiu mal. Ela não descobriu que tá com um boleto vencido. Isso, ela não tá com diarreia. Ela não tá com dor de cabeça. O pagamento não tá atrasado. O pagamento não tá atrasado. O humor dela é constante. Sempre atende muito bem. Enquanto que um ser humano... E o ser humano consegue fazer o scrapping do site do tribunal inteiro? Não. Ele vai ter zonas cinzentas que ele não conhece também. A IA sabe tudo naquele contexto ali. Vamos lá. Veículos autônomos. Eu vi esses dias, eu acho que tem 2 acidentes com veículo autônomo registrados. Um acidente foi de fato fatal e o segundo que eu vi foi um carro vindo e um outro carro vindo na contramão. E aí esse carro vindo na contramão, uma criança, aquela cena clássica de filme, a bola cai na rua, a criança pula na frente do carro para pegar a bola. E em fração de segundos o carro autônomo decide que bater nesse carro do lado de cá é melhor que atropelar a criança. Então ele porra no carro do lado de cá e não atropela a criança. Olha o raciocínio. Vai a gente dirigir falando no celular. Você não sabe nem... Gente dirige bêbada, gente dirige com sono. Então, assim, do ponto de vista da estrutura, é isso. Você tem uma curva normal de aprendizado da ferramenta. Agora, do ponto de vista de uso... Cara, cada vez mais os processos estão sendo alavancados com novas ferramentas de IA. Cada vez mais ela está comum, cada vez mais ela está dentro dos processos. Então, para os próximos... Aí eu vou voltar agora para os próximos 5 anos. Assim, a gente vai ver mudanças radicais na administração pública. Radicais, eu acho. Tanto do ponto de vista de processo, quanto do ponto de vista de pessoas, estruturas. Muita coisa vai ter uma... E por isso que eu falo que a gente tem que começar a usar a IA todo dia. Nem que seja para contar mentira para ela. Dizer, olha, eu descobri que meu carro bateu o motor, minha mulher tá me traindo e minha filha tá grávida. Você tem que saber sempre o que perguntar. Você tem que estar trocando ideias, tem que se familiarizar com a ferramenta, tem que entender as limitações. O que você pergunta? Eu testo todas. Eu falo com todas as IAs diariamente. Tem uma rotina de bater papo com todas elas. Então, eventualmente eu vou no Manus, que é uma IA chinesa autônoma, que eu adoro. E eu falo, Manus, eu preciso saber o e-mail do setor de licitação de todas da Petrobras, porque eu quero mandar um e-mail para eles. Aí ele fala assim, pô, eu não sei não, cara. Eu chego lá no site da Petrobras, não tem nada. Eu falei, cara, agora experimenta olhar o Diário Oficial da União, porque no Diário Oficial da União, todo o edital da Petrobras sai publicado lá. Então, busca no DOU. Ele, olha, é verdade. Não tinha pensado nisso. A IA não tinha pensado nisso. Então, mas você já treinou ela na próxima pergunta, ele já vai ter porque ela é generativa e ela está aprendendo, entendeu? Ela é autotreinável. Então, a gente vai brincando com as ferramentas para a gente se familiarizar. Vou usar o exemplo que eu brinco assim, em curso, que eu falo da minha mãe. Eu moro em Saquarema, Rio de Janeiro. Minha mãe mora em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. 2 interiores, 400 quilômetros de distância. Minha mãe, quando vai me visitar, pô, filho, eu não tô me entendendo com o Waze. Eu falei, não vai se entender. Você pegou o Waze agora para usar, não tem a menor chance. Então, assim, quando você pega uma tecnologia nova, pega o Waze e bota o endereço da farmácia. E aí você vai na farmácia e descobre como é que a ferramenta funciona. Depois você pega o Waze e vai no mercado. Depois você pega o Waze e vai no hospital. Depois que você se familiarizou com a ferramenta, você vai para um lugar desconhecido. Então usa as ferramentas de IA. Nesses próximos 4, 5 anos que a gente está falando de transformação radical da administração pública, usa as ferramentas. Senão você vai ficar para trás. Porque senão você vai ficar para trás. Com certeza. E porque senão na hora que você precisar, qual botão que eu tenho que apertar nessa máquina aqui? Você não sabe qual botão. Vou começar agora a mexer com ele. Não, você não vai. Seu chefe mandou você fazer um negócio lá, uma análise de risco regulatórios. Ah, vou fazer na inteligência artificial, porque ela... Não vai. Você não sabe conversar. Você não sabe nem conversar com ela. Você tem que aprender a trocar ideia com a máquina. Os prompts, né? Pois é. Bacana, Gustavo. Eu queria que você deixasse aqui para todos uma mensagem, principalmente aqueles que querem atuar nessa área com inteligência artificial, né? Nos municípios, principalmente, que hoje eu entendo que os municípios são... que é o grande cerne da nossa questão aqui. Não só da nossa questão, cara. Quem move o Brasil é a municipalidade. Assim, quem compra merenda escolar é município, quem compra remédio é município, quem dá conta de carregar o Brasil nas costas é município. Os municípios vivem a realidade. E vivem uma realidade, de certa forma, às vezes caótica. Comparado ou a grandes municípios ou comparado a grandes órgãos federais, Judiciário Federal, Legislativo Federal. O município está lá lutando para comprar uma Fiat Toro e hoje saiu a licitação do Tribunal de Justiça do Rio comprando 38 Hilux por inexigibilidade. Nossa. 38 milhões a licitação. Então, assim, o problema
da falta de dinheiro está no município, quem resolve as coisas é o município. Então, a municipalidade é muito importante. Que bom que esse canal existe, que o Municipaliza existe, porque isso traz informação para os municípios e no contexto de informação, o recado que eu tenho para dar é: estuda, meu amigo. Estuda, mas estuda muito, não para de estudar nunca. Se você está num meio em que você diz que eu terminei meus estudos, desculpa te avisar, você está equivocado. Wellington tem quantos anos, cara? 35. Tá estudando ainda? Continuo diariamente. Sempre. Eu tô com 42, pós-graduando. Onde que imaginei, cara? Sabe qual é a minha primeira formação de graduação? Biologia. Olha eu já fui fiscal da natureza, irmão. E agora eu tô aqui de blazer falando sobre tecnologia. Então, eu saio da biologia, vou para administração. Isso tem a ver com TDAH também, tá? Mas assim, eu saio da biologia, vou para administração, vou para tecnologia da informação, fazendo pós agora, engenharia de dados. Cara, quando eu achei na minha vida que eu ia escrever em linguagem computacional, e eu tô lá fazendo isso agora, aprendendo isso agora, nunca é tarde. Então, assim, estuda. Minha mensagem para você, principalmente que está no município, assim, tem muita plataforma virtual de estudo hoje, tem muita plataforma de ensino virtual. Cursos assíncronos, cursos síncronos, cara, dá para escolher, não falta possibilidade de estudar. Alguns municípios, inclusive, têm bons programas de capacitação, permitem que o servidor se modernize, se atualize. Então, cara, estuda, velho. Estuda, porque não tem outro jeito da gente acompanhar. A gente está num mundo em constante transformação e quando a gente volta naquela informação que o Netflix demorou 2 anos para ter 10 milhões de usuários e que o ChatGPT demorou 1 semana, a gente entende que as coisas agora são galopantes, são acachapantes, e elas vêm, mas não vêm fazendo carinho. Aceleradíssimo. Vem com soco na cara e voadora no peito. Então, se a gente fica moscando, a gente é engolido e a gente é atropelado. E a gente não pode se permitir isso. Somos seres pensantes, né? Telecéfalo super desenvolvido, bípedes em plumes aqui, tratando de assuntos tecnológicos. Cara, tu não pode ficar para trás. Então, aproveita o Municipaliza Cast, aproveita outros podcasts, aproveita o YouTube, aproveita... Vou fazer minha propagandinha aqui, né? Com Por certeza, favor. Eu tenho um YouTube, que é professor Gustavo Tato, em que eu falo sobre contratação de soluções de tecnologia da informação. Então, professor Gustavo Tato no YouTube. No Instagram, Prof. Gustavo Tato. Eu estou sempre produzindo conteúdo também sobre IA. Semanalmente eu entrego uma oficina, tá, gente? Então, toda semana tem uma oficina no meu perfil do Instagram sobre alguma coisa. Vai apresentar... Cara, é 1 hora. Eu marco, assim, um horário, tipo 9h30, 10h30. Essa semana foi de 2h30 às 3h30, porque tava com a manhã ocupada, assim. 1 hora de entrega de conteúdo sem teoria. Eu vou direto na prática. Assim, qual o botão que aperta? Lembra a história do qual botão que aperta? Qual o botão que aperta? E, assim, estuda, gente. Acompanha esses canais gratuitos, acompanha esses meios de comunicação, porque tem muita coisa gratuita boa, de muita qualidade por aí. E, assim, não tem outro jeito. Assim, se informe. Reserva uma parte do seu dia para estudar, cara. Não acha que você tem que virar cimento de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, não. Isso é uma maluquice. A gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar, porque senão a gente vai ser engolido, vai ser atropelado. Acho que esse é o grande recado que eu tenho para dar. Bacana. E puxando um gancho disso aí, lembro do meu saudoso avô. Ele dizia, estude, porque o conhecimento é algo que ninguém pode tomar de você, entendeu? Então, eu acho que essa é a mensagem que você já disse e que eu me recordei do meu avô sempre falando disso. Então, pessoal, hoje vimos aqui como a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na administração pública e nas licitações, ajudando desde o planejamento até a fiscalização, sempre com mais eficiência e transparência. Assim encerramos mais um episódio do Municipaliza Cast. Quero agradecer aqui imensamente o Dr. Gustavo Tato, que veio lá do Rio de Janeiro, está aqui para palestrar em Campo Grande e pôde nos abrilhantar com mais essa palestra, né? Mas é também uma aula, né, aqui para todos sobre a inteligência artificial e como ela está revolucionando a administração pública e as licitações. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado, né, por fazer parte de mais um episódio do Municipaliza Cast. Se você gostou do conteúdo, siga nós aqui no Instagram, @municipaliza_cast, também no YouTube e também no Spotify. No próximo episódio, continuaremos trazendo temas relevantes e convidados especiais, assim como o Gustavo Tato esteve aqui conosco hoje, e ajudar a municipalizar o conhecimento. Muito obrigado a todos.